Olá! O que fazer quando alguém está rindo de você? Aquele deboche, aquela coisa sem graça. Às vezes é sutil, às vezes é uma risadinha de cantinho de boca, às vezes é uma pessoa que faz de uma forma mais escrachada, te ridiculariza na frente das pessoas. Como é que se reage a isso? O que tem que se fazer quando está diante de uma situação dessa? Vou falar sobre isso hoje. Esse canal é para falar de comportamento, de psicologia, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, inclusive, por exemplo, uma terapia. E eu aproveito para falar nesse momento que eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, pelo WhatsApp, você pega as informações. Horário, valor, local de atendimento, online e presencial, esses detalhes todos. E já aproveito esse começo de vídeo para pedir para você, deixe seu like, você que assiste o vídeo, você gosta, esquece de deixar o like, isso é uma coisa que reforça o canal, ajuda a gente aqui. E também aproveita para se inscrever, se ainda não tiver inscrito. Então vamos lá. O riso, a gente sabe que é aquele tradicional, né? Rir junto com a pessoa une, né? E rir da pessoa afasta. Quando você está rindo junto com a pessoa, você está passando uma mensagem para ela, que você entende ela, você pensa igual e pensa igual, estamos junto, né? Somos da turma. Agora, quando você está rindo da pessoa, significa que você está julgando a pessoa e considerando ela inferior, considerando ela ridícula, né? E tem motivos para a pessoa fazer isso, como tem motivos para a pessoa se sentir mal. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os motivos e o que a gente faz? Que postura a gente pode ter, né? Vou chegar nesse ponto também. Antes disso, eu quero mencionar o ponto de sintoma mais forte com relação a isso. Inventaram até um nome, que é a gelotofobia, que é o medo, a fobia do riso da outra pessoa. É uma sensação tão forte, causa uma tensão tão grande e a pessoa reage até de uma forma muito agressiva quando tem alguém rindo. Só que eu vou pedir para você não se prender a esse nome, não. A gente usa esse nome, eu coloquei aqui, eu pesquisei agora, para você saber, né? Eu não era uma palavra que estava aqui na minha cabeça. Porque não é oficial, não está nos manuais oficiais de doença, de transtornos mentais, mas é uma palavra que de repente as pessoas, né, acham curioso usar, então a gente usa. Então, da mesma forma que as pessoas dão nome para todas as fobias, né, não sei que lá fobia, não sei que lá fobia, na verdade todas as fobias são tratadas da mesma forma, porque elas têm uma origem, uma associação, uma origem que é comum para todas as fobias, uma associação que aconteceu em algum momento de um evento delicado para a pessoa com o foco, né, o objeto da fobia, e a reação extrema, a reação muito forte, muito dolorosa, quando entra em contato com esse objeto. E no caso aqui, é o riso da outra pessoa. A pessoa ela tem tanto medo de ser ridicularizada, a ponto de considerar qualquer riso que ela ouve, em qualquer lugar, não estão nem falando com ela, é um grupo que está lá fazendo outra coisa. Ela tem a sensação de que é para ela, estão rindo dela. E ela produz fantasias muito fortes com relação ao porquê que estão rindo dela, o que está acontecendo, o que aquelas pessoas estão falando. E isso tem uma origem, né? Normalmente ou muitas vezes vem do bullying da infância, porque no bullying envolve muito o deboche, o riso da outra pessoa, o desmerecimento, colocá-la para baixo. Porque quem ri nessa situação está tentando se mostrar superior, mais forte, o que sabe tudo, e ele está rindo de quem não sabe de nada, de quem é fraco, é frágil, e se sentir nessa posição de ser o fraco, o frágil, nossa, isso é tão debilitante para a pessoa, isso é tão marcante, que para algumas pessoas ela leva para a vida esse medo do riso das outras pessoas. Não é uma simples intolerância, porque intolerância é tudo bem, ninguém gosta, né? Não vou falar, se você acha ruim é porque você tem gelotofobia. Não, né? Intolerância, ok, né? Ninguém gosta mesmo de que rir da cara dela. É desconfortável para todo mundo, mas isso, nesse caso, nessa situação, a gente está falando de um sintoma
e não de uma reação natural da pessoa a essa situação de riso. Mas tirando esse caso extremo, a gente vai falar hoje dessas provocações do dia a dia mesmo, dessas situações que mesmo não sendo essa fobia mais específica, desse medo intenso, né, de que cair é caso sim óbvio de terapia, de tratamento, né, mas a gente vai falar dessas situações de dia a dia das pessoas que riem uma das outras. E por que as pessoas riem? De forma geral, por que rir? Porque o riso provoca uma sensação de bem-estar, né? Independente se você está rindo da pessoa ou com a pessoa, quem ri tem uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque o riso ativa hormônio, né, um hormônio específico que são produzidos lá no organismo da pessoa, que ativa o sistema imunológico, ela fica mais resistente, reduz o estresse, melhora a digestão, tem uma série de coisas, né, que é boas que acontecem no corpo da pessoa quando ela ri. E algumas pessoas demonstram atração, você percebe a atração da outra pessoa quando ela está rindo. Às vezes ela está rindo meio sem querer, ela está rindo porque ela está bem, porque ela tá bem diante da presença da outra pessoa ou da ideia da outra pessoa. E aí, mesmo sem querer, ela ri para a pessoa. E aí é aquela sensação boa, né? A pessoa tem algo de sintonia com o outro. Então, aí é legal. E tem alguns que se treinam para rir do que é bom, né? Para desfrutar a parte legal da vida. E tem outros que meio que se treinam mesmo para rir do defeito das outras pessoas. E aí, né, entra todo a provocação de sofrimento nas outras pessoas, que para alguns parece que compensa, né? Ele se sente bem. E agora, o que é o riso? O que provoca riso? O riso, normalmente, ele vem da surpresa. Piadas, né? Essas colocações do dia a dia, elas são engraçadas porque ela tem como base o inesperado, né? Você não está imaginando o que vai acontecer. Por exemplo, uma piada do Rodrigo Marques que ele falou uma vez, que ele viu duas pessoas conversando e indignado porque estava num shopping, no corredor de shopping, tinham dois homens se beijando e ele falando: como é que eu vou explicar para o meu filho, né, o que é dois homens se beijando? Daí ele responde: simples, é só falar, são dois homens se beijando, é uma ação, pronto. Difícil você explicar para o seu filho o que é Bluetooth, aí sim, aí eu quero ver. E realmente é engraçado, porque é o inesperado e porque tem uma verdade nessa história. Você consegue explicar para alguém o que é Bluetooth? Outro dia eu perguntei para minha filha como a internet na minha vida entrou, eu já era bem dizer adulta, e para ela a internet existe desde que ela nasceu. Eu pergunto para ela: filha, como é que você entende a internet? Porque para mim foi difícil ir entendendo a internet. Você está num lugar, você conecta, que na minha época ainda tinha fio, ainda tinha uma lógica, tinha uma coisa visual que você via ali sendo conectado e funcionando. Hoje não tem nem fio, é Wi-Fi. Como é que você entende isso? E para ela é natural, ela entende e tudo bem. E também o riso, o engraçado, ele vem de um alívio de uma coisa horrível que parece que vai acontecer, mas não acontece. E aí eu vou te dar um exemplo de uma outra piada que eu ouvi ontem. Eu estava assistindo um programa de humor e um comediante que é mágico, argentino, acho que é Maurício Dollins, o nome dele, ele contou essa piada. Ele fala assim: o que daria da união do Marcelo Marrom e um macaco? A pessoa que estava do lado dele, que ouviu, e todo mundo que está ouvindo, para e fala assim: não continua, né? Pelo menos pensa, não continua, onde é que você vai chegar com isso, né? Por favor. Mas aí ele rindo, ele continua: ué, dá um macarrão. E aí você fala: poxa, o preconceito estava na minha cabeça, né? A ideia ruim, negativa, não estava na piada dele. Ele só fez uma junção de palavras e ficou engraçado. Então, uma piada, você percebe, ela pode ser uma crítica social construtiva. Você pode mostrar para as pessoas que elas estão sendo preconceituosas, que não precisa ser, que é muito mais leve não ser e seguir uma vida tranquila. E para mim, sim, o humor tem limite, porque do mesmo jeito que a piada pode ser uma crítica construtiva, pode mostrar para as pessoas um pensamento negativo que elas têm, também pode dar
uma leveza no que não merece leveza, ou pode ser uma tentativa de leveza, né? Quando você ri de um defeito de uma pessoa, quando você ri de uma dificuldade, você tá com uma desculpa de estar dando uma leveza numa situação, quando na verdade você está ridicularizando e apontando e botando um holofote no defeito da pessoa para que ela se sinta mal. Então é humor pastelão, é rir de quem caiu, é rir do escorregão da torta na cara, né? Enfim. E aí tem uma situação que eu observo, que eu acho assim que é bem interessante, que é quando a pessoa é enganada pelo riso do outro. Por quê? De uma forma geral a gente gosta de rir. E a gente tende a rir só de ver outra pessoa rindo. A gente meio que vai rindo junto sem saber do que a pessoa está rindo. Você já passou por isso? Principalmente quando é uma pessoa que você conhece, ou às vezes não, nem que você conhece, a pessoa rindo da longe, você vai começar, você vai ver se está dando risada, você nem sabe do que ela está rindo. E nessa pode vir uma grande decepção quando a pessoa começa ali um contato com você rindo, e aí você passa a rir junto porque aquilo te contagiou, e de repente você percebe que essa pessoa está rindo de você, que você é o objeto da ridicularização dessa pessoa. E aí quando você percebe que essa pessoa fez você rir de você mesmo, vem uma decepção tão grande, vem um nó na garganta tão grande, vem um amargo, uma sensação assim muito de trauma. É a sensação de trauma, de pô, peraí, o que fizeram comigo? Porque o trauma normalmente tem essa dificuldade de você entender esse duplo mensagem, né, na hora que você não sabe se a coisa é boa, é ruim, o que está acontecendo, e aí bate essa sensação de você ter passado por uma coisa muito ruim, né? Principalmente se a pessoa passou por um histórico de vida de desmerecimento, se ela já tem situações que já foram pingando, acontecendo, aí vai cair a gota d'água quando o outro faz ela rir dela mesma, ela fala assim, poxa, pera lá, né? E como é que isso acontece? Em algumas famílias é muito comum rir de criança porque elas não têm destreza ainda, né, para as coisas do dia a dia. Não tem destreza para andar, anda e cai, para falar, fala errado, para pegar os objetos, cai tudo da mão, né, vai desenha uma coisa toda meio sem forma, sem entender o que está ali. E as pessoas têm famílias que têm esse hábito de rir da criança, porque tem um limite ali, um limiar muito complicado de entender. Porque é engraçado, eu tenho aqui na minha casa um quadro de umas manchas amarelas que a minha filha estava pintando uma girafa, ela era bem pequenininha na escola, a ideia ali, o tema era girafa. E a girafa saiu, uma girafa toda moderna, né, toda abstrata. E que quando eu vi a girafa, eu ri da girafa. Eu falei, nossa, que girafa engraçada. Mas na mesma hora eu parei e falei, meu Deus, deixa eu deixar claro aqui do que eu tô rindo. A girafa, ela traz alegria. Ver essa girafa nesse formato, ela traz alegria. Eu não tô rindo da girafa que você fez porque a girafa é esquisita. Eu tô rindo porque a girafa é inusitada, porque a girafa é interessante. Então, a criança que passa por essa sensação, ela também fica nessa confusão do que estão rindo. Estão rindo porque acharam legal, estão rindo porque eu sou um desastre, então eu mereço o riso porque eu mereço ser humilhada, rebaixada. Então, quanto mais a pessoa viveu essas situações de confusão e muitas vezes tem o deboche mesmo, muitas vezes é ostensivo, muitas vezes os adultos estão rindo como se eles nasceram sabendo tudo, eles nunca fizeram nada de bebê, nasceram bebês Einstein, né, resolvendo tudo, já escrevia com letra cursiva, tudo maravilhoso. Então, cria uma confusão na cabeça dessa criança e pode levar essa criança a virar um adulto com aquela ansiedade de buscar alguém que vai ter riso autêntico com ela. E quanto mais ela fica nessa ansiedade de buscar pessoas que tenham interações positivas, interessantes com ela, mais ela vai cair
nas pessoas que não estão ali para o bem dela, por incrível que pareça, porque a ansiedade dá uma apagada nos critérios, no que a gente podia observar de detalhe da pessoa, fica meio ofuscado, a gente não vê quem é quem. E quando vai ver, está se envolvendo com gente que está ali, mas é para debochar da gente do que para viver uma situação legal junto. Então a gente pode perceber, né, do que os debochados riem. Ele ri de uma pessoa que fez alguma coisa errada por inabilidade. Por exemplo, você ainda não está muito legal para dirigir um carro, para dirigir uma moto, para fazer uma manobra, eu acho engraçado, porque você não é tão hábil. Ou alguma coisa que foi vexatório, mas foi impossível de evitar, né? Não fazia parte. Por exemplo, uma palavra que você falou errado porque você não conhecia a palavra, por exemplo. E eu sou uma que comete muito isso, de ler o nome de um autor ou de termos em outro idioma que eu só li, que eu nunca ouvi, que quem lê muito acaba acontecendo isso. Você não passou por um curso, você não ouviu alguém falando aquela palavra, você só leu. E aí você lê do outro jeito, que você entende, quando você vai ver, você está falando totalmente errado aquela palavra. Mas a gente sabe que meio que tanto faz, né? Mas se você faz isso diante de alguma pessoa que sabe o correto, ela vai te... É possível, né, que ela te considere né, ridícula, porque falou uma coisa errada ali. Ou então, o comportamento introvertido do tímido. O tímido ele faz coisas mais desajeitadas porque ele observa demais muita coisa ao mesmo tempo. Ele observa onde está a mão, ele observa o que estão olhando, ele observa o que ele está falando. E tanta coisa que ele se coloca para observar ao mesmo tempo que acaba se atrapalhando, né? Não dá, porque ele não consegue ser espontâneo. Então aí acaba passando por alguns vexames que ele não consegue evitar. Ou então, de uma característica física da pessoa, pouco comum, as pessoas também costumam dar risada, né? Aí eu lembro, né, falando de humorista, Rafael Portugal, não sei quantas vezes eu já ouvi as pessoas fazendo essa piada com ele, porque ele tem olhos azuis e as pessoas não consideram o rosto dele tão atraente assim. Daí eles falam assim que seriam como uma piscina numa favela. Eu acho interessante a cara dele quando ele ouve essa piada. É bem aquela resposta do né? Que eu vou chegar lá, de como é que a gente se posiciona. Ou então as pessoas debocham de uma coisa que é positiva em você, é legal, é bacana, você não errou, você não tropeçou, você não fez nada disso, mas a pessoa quer diminuir essa coisa em você. Então, quantas vezes você não vê alguém ser chamado de nerd e ser ridicularizado porque ele está lendo livros? E em que mundo que as pessoas vão ridicularizar quem está fazendo uma coisa legal? Então, é nesse mundo que a gente vive. Isso acontece. Porque fala assim, não, se você está lendo, você está fazendo coisas legais, você está crescendo, ou a pessoa sente que o outro está crescendo num patamar aqui que ele não aceita. Aí é a tal da inveja, né? Não vou aceitar que você esteja melhor do que eu em alguma... Então vou ridicularizar isso que você está fazendo para querer mostrar, para colocar num patamar inferior. E ele consegue se a pessoa permitir. Ou então sarcasmo. Sarcasmo é a munição do passivo-agressivo, né? Aquele que uma pessoa chegou atrasada na reunião, ele vira para ele e fala assim, chegou adiantado para a reunião de amanhã, né? Você percebe o passivo-agressivo na mesma frase, na mesma situação, na mesma, né, postura da pessoa. Ele foi passivo quando ele falou que vai ter uma reunião amanhã, foi agressivo quando falou que chegou atrasado, misturou tudo, e o sarcástico tem esse objetivo de deixar a pessoa que está ouvindo desconcertada, meio sem resposta, porque qualquer coisa que ela falar, ele vai ter o oposto para se defender, porque ele falou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a parte interessante, o que a gente faz com essas pessoas? Acho que tem alguns passos, algumas coisas. Você pode usar pode usar todos, pode escolher algum. Mas enfim, eu acho que o primeiro é aceitar que todo mundo entra numa situação ridícula de vez em quando, né? E isso só te torna mais humano, não te torna uma pessoa esquisita, estranha, fora da curva, né? Fazer uma coisa vexatória de vez em quando só te coloca na multidão de todo mundo que fez alguma coisa vexatória em algum momento. Eu lembro das minhas situações, uma vez eu caí de bunda numa recepção cheia de gente, numa empresa que eu trabalhava, as pessoas com quem eu ia receber dali a pouco, e as pessoas meio que já sabiam quem eu era, que eu era a pessoa que ia estar fazendo as entrevistas ali. E você vê eu vi um monte de gente constrangida segurando o riso, porque, né, vou rir da pessoa que pode decidir alguma coisa a meu respeito nessa empresa, não é legal. Mas, enfim, faz o quê? Levanta e continua andando.
né? Já bati o carro uma vez porque eu estava distraída, o carro, o trânsito estava parado, né? A cabeça foi para o mundo da lua, ridículo, inútil isso. Uma vez eu vi uma barata grandando, isso eu era bem jovem, e na época, para a molecada ali das minhas amigas, aquilo foi muito engraçado, né? Eu vi uma barata grandando, eu queria falar que era grande andando, misturei tudo. E aí, nossa, foi 15 minutos de risada, porque depende também do momento de bobeira que você tá, as coisas ficam mais engraçadas ou menos engraçadas. Então, se você considerar, nossa, errei, falei bobagem, falei uma coisa, você fala, ok, eu só misturei duas palavras, vamos embora, né? E aí, por esse caminho, é interessante você aceitar e até normalizar você falar das coisas ridículas que você faz, porque quando você fala, tem menos peso para o outro falar. Quando o outro fala, ele só está falando de alguma coisa que já foi dita, né? Falei, e aí, ok, eu reconheço isso. Eu sei isso. E aí você pode contar, primeiro você começa contando para as pessoas que você confia, que são mais próximas, que você sabe que não vai. E num certo momento você fica tranquila para falar para qualquer um, porque você sabe que aquilo é natural, é normal, só te faz humano, não foi um erro proposital que você fez para prejudicar alguém. Sei lá, foi alguma coisa vexatória aí. E tudo bem. Outro ponto bem interessante é você perceber que a pessoa está rindo do que passa na cabeça dela. O que passa na cabeça dela sobre o que aconteceu, mas ainda é o que passa na cabeça dela. É a interpretação dela que está fazendo ela rir, achar graça da coisa. Não é do fato que está acontecendo. Ela está rindo da interpretação que ela faz da situação. Mesmo que ela esteja rindo da sua situação, do que aconteceu, ainda é a construção dela sobre isso que está fazendo ela rir. E essa construção é baseada na história de vida dela, não na sua história de vida. E por esse caminho é possível que a pessoa ria mais de você quando você fala uma palavra errada, por exemplo, quando essa pessoa já se envergonhou por falar errado também. Né? Daí você pode falar, não, essa pessoa é uma expert em português, ela fala muito bem. Tá, mas é possível que ela só tenha se tornado uma expert em português pelo vexame que ela passou. O vexame que ela passou foi a motivação para ela estudar, para ela saber muito, e agora é possível que ela use isso para ridicularizar os outros, porque ela tem uma ridicularização dentro dela que ainda não foi resolvida. E enquanto não resolve, ela vai procurar nos outros o defeito que ela sente nela, às vezes ela nem tem, que é para se sentir, né, vingada, né? Em vez de superar, ela tenta a vingança. E aí são pessoas que riem dos outros para que, na comparação, eles se sintam acima dessas outras pessoas. Ela precisa dar luz à falha do outro para ela parecer mais inteligente. Porque olha aqui, ó, se tiver dois inteligentes, tá tudo igual. Se tiver um burro inteligente, eu falei, ah, eu tô aqui nessa posição, sou inteligente, ela se sente bem. E não deixa de ser uma insegurança, né, que tá ali agindo na vida dessa pessoa. E além dessa compreensão de quem é que está ridicularizando, por que ridiculariza, que no fundo é uma fragilidade dele, você pode também partir por uma ação, né, mais ativa sua, que é aproveitar que ela está procurando o destaque dela em cima do desmerecimento do outro, para tirar o holofote, né? Se ela quer destaque, você tira o destaque. Ou seja, você não reage. Para que reagir? Para que deixar a pessoa perceber, ou dar mais conteúdo ainda, ou colocar mais, né, material, mais elementos, mais sentimentos numa situação onde você quer tirar o sentimento? Ou só não reagir, só, e não expressa emoção nenhuma, muda de assunto. Começa a falar de outra coisa, né? Deixando claro que essa outra coisa é mais importante do que aquilo que ela está falando. Ela vai se sentir meio sem graça, e se sentir sem graça é o caminho também, porque já que ela está querendo fazer graça, e uma das formas de deixar ela sem graça é fazer perguntas sobre aquilo que ela está falando, né? Principalmente uma pessoa que está sendo preconceituosa, que está falando alguma coisa de... sei lá, qualquer bobagem que fala, você pede para a pessoa falar mais, você faz perguntas, faz ela detalhar aquilo que ela está falando para colocar o ridículo dela em evidência, e vai tornar óbvio quem é risível nessa história,
né? Se ele tá dando risada da mulher. Ai, que nem o caso, eu não assisto, gente, não sei o que, eu só vejo as fofocas por aí em paralelo, mas na situação desse programa que eu não acompanho, não vou nem falar o nome, desse programa de televisão aí muito famoso que muita gente comenta, teve a situação do rapaz que fez uma colocação muito engraçada, né? Ele não estava nem debochando, mas ele estava desmerecendo uma mulher por ela ser muito bonita e colocando como se fosse muito aceitável o tanto que ele se sentia mal pela beleza dela, que é natural, ela nasceu desse jeito, ou se mesmo se não fosse natural. E é interessante o quanto que todo mundo ficou desconcertado. Eu acho que se colocassem o ridículo e perguntassem mais, falei, então você se sente mal? Da onde que você acha que vem essa sensação sua? Você, que caminho fez você chegar nesse ponto de se sentir? Se colocar foco e holofote, a pessoa vai elaborar aquilo que ela está falando e perceber que quando ela está tentando ridicularizar a outra, diminuir a outra pessoa, que às vezes até por uma coisa positiva, que é passivo-agressivo isso também, você desmerecer alguma pessoa por uma coisa muito boa que ela tem, você colocar foco na fragilidade dela vai fazer ela perceber essa fragilidade e falar, opa, quem tem que fazer alguma coisa aqui sou eu, quem tem que mudar, quem tem que rever, né, alguma coisa sou eu. Então dá uma ajudada em tudo. E se a gente estiver falando em piada, você pode continuar fazendo pergunta. O cara que fez a piada... Nossa, lembrei de uma coisa antiga, né? Ah, a Dona Maria, a pessoa que está dirigindo, né? Vai para casa, vai pegar a sua louça no tanque. Fazer perguntas, né? Fala assim, e aí, né? É a tua casa, quem que lava a tua louça? Você, né, tem também essa condição? Você consegue fazer isso? É possível? Você tem essa habilidade? Não tem? E conforme você vai fazendo pergunta, a pessoa vai percebendo você vai dando holofote para o ridículo dela e vai tirando o holofote do que ele tentou fazer que seria ridículo em você. Percebeu? Eu acho isso bem interessante. Pensa nisso. Às vezes é muito difícil sozinho, às vezes é um psicólogo que pode te ajudar, então pensa nessa possibilidade. Obrigada por me ouvir.